Queridos amigos, boa noite a todos. Espero que estejam bem, em paz, com saúde, que tenham aproveitado bem o domingo. Agradecendo a Deus a oportunidade de mais esse estudo, agradecendo sempre pela companhia de vocês. Para iniciar as nossas atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da Celina. Boa noite a todos. Boa noite, Celina. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Divino Mestre Jesus, agradecendo imensamente a oportunidade desse encontro, a oportunidade desse estudo. Agradecendo principalmente, Mestre Jesus, a oportunidade de reflexões e de grandes ensinamentos. Nesta encarnação ainda, em cima da expressão pedir, buscar, bater, quantos ensinamentos nós podemos estar tirando dessas expressões. Rogamos a grande equipe espiritual da casa, nossos benfeitores espirituais, a grande equipe da Irmã Celina, que nos ajude e continue nos ajudando no entendimento que não basta rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Mestre, agradecemos tanto aprendizado e rogamos a ajuda dos grandes amigos do alto para que no nosso dia a dia tenhamos exemplos daquilo que estamos aprendendo. Obrigado, mestre, obrigado a todos. Fique conosco nos nossos estudos. Que assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus. Bem, hoje é o nosso encontro de número 71, estamos caminhando já para a finalização da parábola do amigo importuno, e hoje nós temos mais 3 leituras para terminar, mas o fechamento da parábola propriamente, a gente vai deixar para a próxima semana, tá bom? Então, só lembrando o esquema que nós estamos seguindo aqui, esquema não, o porquê dessas leituras relacionadas a essa passagem de Lucas, do capítulo 11, dos versículos 9 a 13, onde Jesus fala da eficácia da oração. E foi aí que ele inseriu a parábola do amigo importuno. Então, hoje nós temos mais 3, e daí deixamos para a próxima semana a análise da parábola com todos os seus componentes, tá bom? Eu vou sair eu vou voltar no Skype e fazer aquele vai e vem para poder compartilhar o primeiro texto a ser lido, que está no livro Refúgio, de Emmanuel, e quem vai fazer a leitura para nós essa noite é a Jo Roque. Pode começar, Jo. Boa noite, Marilisa. Boa noite. Boa noite a todos. Refúgio, Emmanuel. Procurar e encontrar. Estudando o Evangelho em sua divina simplicidade, jamais nos cansemos de aprender com a natureza. Não basta procurar para que o êxito te acompanhe. É preciso saber o que fizeste daquilo que já encontraste. O verme pede luz e recolhe a claridade solar. Em troca, aduba a terra, auxiliando a sementeira. A árvore reclama a presença da fonte que lhe refresque as raízes, obtendo o manancial que lhe assegura a seiva farta. Em troca, entrega a quem passa todo um tesouro de serviço a expressar-se em frutos dadivosos, assistência e doçura. A abelha suspira pelo néctar que lhe enriquece a moradia e recebe das flores preciosa alimentação. Em troca, oferece ao homem o milagre do mel. Todos os elementos e todos os seres buscam algo, e algo encontram.
estendendo o câmbio valioso da cooperação e da simpatia que garantem o mundo em seus fundamentos. Reflitamos o ensino e situemo-nos na posição de usufrutuário que dispõe consigo de infinitos recursos, em favor de si mesmo. Procurávamos ocasião de resgatar o pretérito e clamávamos pelo reencontro com antigos adversários para o trabalho de recuperação e de reajuste. Suplicávamos talentos, possibilidades, tempo e dons. E tudo isso brilha em nosso coração e em nossos braços, enquanto a oportunidade nos favorece agora a recomposição do destino. Valorizemos, desse modo, os meios que já nos felicitam a existência, e, em troca do carinho com que a bondade celeste nos ampara, saibamos produzir mais trabalho, mais compreensão e mais fraternidade junto de nós. Amanhã sofreremos a inspeção da contabilidade divina. Que não sejamos identificados na condição do servo ocioso que gastou a riqueza dos dias procurando vantagens e benefícios, quando benefícios e vantagens nos cercam por todos os ângulos do caminho. Que a justiça eterna nos encontre por trabalhadores fiéis que fizeram do amor recebido mais ampla lavoura do amor, a fim de que o amor, como divindade imperecível da vida, nos coroe de paz e vitória, hoje e sempre. Emmanuel. Bom, né, Maruísa, como todo o texto de Emmanuel, cada frase aí é muito profunda, né? Sim. Cada frase merece assim, mas a gente sabe que tem meio que simplificar. O que me chama a atenção quando ele diz assim, estudando o Evangelho em sua divina simplicidade. Que coisa mais linda, porque essa simplicidade é aquela que a gente sempre comenta, que é o caminho reto, né? É tão simples, né, o que está escrito no Evangelho, e a gente complica tanto, né? Nem fale. E nessa maneira Aliás, ele pede pra gente. Pode falar. Aliás, Jo, quando a gente, em relação ao Evangelho, isso também vale para o Espiritismo. Quando encontrarmos uma leitura muito embolada, muito complexa, ou uma palestra onde o palestrante fale também assim, muito rebuscado, complicando as coisas, dificultando o entendimento, é melhor a gente sempre ficar com o pé atrás, porque a doutrina espírita veio para consolar explicando, e explicar, e explicar consolando. Então, e como o Emmanuel fala aqui, o Evangelho, Jesus dirigiu a sua palavra, a maior parte dos seus ensinamentos foram para as pessoas simples. Então, quando começar a se complicar demais, fica com o pé atrás. O Evangelho fala de amor, a doutrina espírita fala de amor, de caridade. Então, se aquilo que a pessoa está, se o autor escreveu, seja um autor encarnado ou um espírito que tenha psicografado, ou o autor seja espiritual, seja um palestrante, seja quem for, se complicar, se o que está falando está fugindo do amor, da verdade e da caridade, é melhor a gente ficar com o pé atrás. Não é? Porque hoje em dia tem tanta gente falando de tanta coisa e fazendo questão de falar difícil. Então, a gente precisa ficar sempre atento a isso. Eu só queria destacar justamente porque ele fala, né? Que o Evangelho é simplicidade. Pode continuar, Jô, seus comentários. Então, daí ele fala para a gente aprender com a natureza, né? E aí ele dá alguns exemplos. E o exemplo, assim, que eu achei melhor é da árvore, né? Uhum. Que a árvore, Sim. ela recebe aquela água, né? E com ela transforma, ela cresce, ela nos dá sombra, nos dá frutos, flores, né? Ela nos dá vida, né? E
e nós, né? O que a gente faz com o que a gente recebe, né? Ele fala Sim. da abelha, né? Fala de outras coisas, mas o que a gente faz com o que a gente recebe? E ele fala que a Uhum. gente pede e recebe, ó, todos os elementos e todos os seres buscam algo e algo encontram. Mas o que a gente faz com Sim. isso, né? E é É. engraçado, sobe mais um pouquinho no número 8. Ele fala, procurávamos ocasião de resgatar o pretérito e clamávamos pelo reencontro com antigos adversários. Ou seja, pedimos, recebemos, e agora a gente está aqui encarnado, a gente fala, o que eu faço com isso? Né? Sim. O que eu faço com E com agora? essa criatura? O que eu faço com isso, né? Eu pedi, esqueci, né? Então, ele fala dessa maneira para a gente e faz a gente pensar mesmo, né? A gente suplicava talentos, possibilidades, e agora? O que a gente está fazendo com isso? Então, Uhum. esse texto é muito interessante, da gente ler parágrafo por parágrafo e pensar no que a gente está fazendo. E É. ele diz que tudo será cobrado, né? Tudo será Uhum. cobrado. Amanhã sofreremos a inspeção da contabilidade divina. E Sim. é. Então, esse texto aí, ele vem bem, né? Falando sobre o do amigo importuno, né? Que pediu e que Deus, né? Que o amigo deu, porque era melhor dar do que ficar mal com a comunidade, né? Se ele está aí, Sim. quem dera a Deus, que é um pai amoroso, né? Se não vai nos dar. Pois é. É isso, Isso. Maruísa, vou ser bem sucinta para deixar você falar bastante, tá bom? Não, mas assim, a lição aqui tá tranquilo no entendimento, né, Jô? E eu destaco aqui, bem no comecinho, a número 2. É preciso saber o que fizeste daquilo que já encontraste, porque qual que é o problema desse pedacinho que nós estamos lendo? É porque o pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, são leis, né? Então precisamos tomar cuidado com o que a gente está pedindo, porque o que a gente está buscando e onde que a gente está batendo, que a gente vai encontrar, né? E aqui, e finalizando, né, ele sempre, Emmanuel, os textos de Emmanuel sempre tem começo, meio e fim que se encaixam, e que ele fala que a questão da lavoura do amor, né? Então, que a gente saiba aproveitar todos os recursos que a divindade nos tem dado, porque a maioria do que nós recebemos sem pedir, né? Ele dá, Deus concede, porque sabe que nós precisamos, tá bom? Mais alguma coisa, João? Alguém quer falar mais, fazer algum comentário a respeito desse texto? Maruísa, eu estava Oi. pensando, quando ele fala sobre a Hum, árvore, ela não questiona, a árvore, ela faz, né? não. Agora, o livre-arbítrio do ser humano que nos diferencia de todas as criaturas, né? É o que nos leva a não encontrar esse caminho, né? Esse livre-arbítrio, a escolha que a gente tem, né? Então, essas nossas escolhas que está aí naquele item, né? E o item 11, né? Que a gente estava falando. E é Uhum, esse item que diz que, quer dizer, sobe um pouquinho, que amanhã nós sofreremos a inspeção, porque nós escolhemos, né? Nós podemos. Se a gente não fez certo até agora, dá para fazer um novo, não dá para voltar para trás, mas dá para fazer um sim, novo recomeço. É isso. sim, Obrigada, Maruísa. tá certo. Nós que agradecemos sua leitura, Gil. Eu vou voltar aqui no índice geral,
que agora a próxima leitura é do Albertin, de um livrinho daqueles pequenininhos de Emmanuel que se chama Fé, Paz e Amor. E no item 7, favores. Boa noite, Albertin. Pode começar. Boa noite a todos. Estejamos todos com Deus. A bondade infinita de Deus, a expressar-se nas leis que nos regem, doa sempre, auxiliando aos homens conforme as conveniências da vida. Isso. Por isso mesmo, é preciso considerar que entre o pai que concede e o filho que pede, interpõe-se o merecimento e a necessidade. Uhum. Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Assim, pois, em qualquer requisição à providência divina, recordemos nossa própria situação à frente dela. Lembremo-nos de que a árvore é amparada pelo pomicultor, a fim de que produza. O animal é nutrido pela natureza para retribuir-lhe em cooperação. O operário na oficina é contratado para servir, e o aluno é admitido no educandário a fim de crescer em conhecimento. Assim sendo, antes de endereçar requerimento à vida superior, é aconselhável examinemos qual tem sido o nosso concurso em benefício da vida no plano em que nos achamos. Muitos aprendizes da fé recorrem aos amigos espirituais, solicitando-lhes auxílio nessas ou naquelas aquisições de ordem material. Entretanto, é imprescindível compreender que os verdadeiros amigos de nossas almas jamais nos estimularão à preguiça ou à indocilidade, à teimosia e à negação. Suspeitemos dessa forma de qualquer proteção gratuita aos nossos desejos, quando conscientemente estamos convencidos do nosso dever de renovação e progresso. Tão perigoso é invocar favores delituosos entre os homens, quanto rogá-los no mundo dos espíritos, porque a ociosidade e a viciação em toda parte possuem adoradores, e o preço dos obséquios imerecidos é sempre o compromisso com a sombra extremamente difícil de resgatar. Aceitemos a luta por aprendizado bendito em nosso roteiro de ascensão. Dor, dificuldade, tentação, pobreza, infortúnio, solidão, incompreensão, embaraços e provas constituem a força da escola em que nos situamos, na qual edificaremos nossa vitória futura. E convencidos de que a lei dá sempre, seja o mofo ao pão inutilmente armazenado, ou a limpidez à fonte que auxilia a todos, procuremos nela, pelo nosso trabalho e por nossa conduta, o estado bom hoje, que nos conduzirá ao infinito bem de amanhã. Isso. Esse Albertinho, só um instantinho. Eu preciso passar um recadinho para o Fernando, que ele está aguardando uma ligação do irmão dele. Então, vou deixar aqui, você vai comentando, eu já volto, tá bom? Ok. Bom, então vamos aos comentários. O texto ele tem o título de favores, né? Ou seja,
teoricamente, nós estamos pedindo à espiritualidade superior favorecimentos, né? Então, o primeiro parágrafo diz que a bondade infinita de Deus expressa-se nas leis que nos regem, nos auxiliando conforme as conveniências da vida, né? Então, a bondade infinita de Deus, ela se manifesta através das leis naturais. E essa bondade vai nos auxiliar de acordo com a nossa necessidade de crescimento espiritual, né? Não de acordo com o que nós desejamos, né? No segundo parágrafo, ele diz: por isso mesmo é preciso considerar que entre o pai que concede e o filho que pede, tem merecimento e a necessidade, né? A gente pode trazer, nós podemos trazer isso para o nosso plano aqui terrestre, né, entre pai e filho, mas fazemos um paralelo entre o pai celestial e nós que somos a divindade, né? Que nós pedimos, né, tem o quê? O merecimento e a necessidade, né? Então, com certeza o Pai nos está assistindo de acordo com o nosso merecimento e necessidade, né? Sempre pensando nisso, nós estamos aqui em aprendizado, nós escolhemos o caminho que iríamos trilhar nesse azul e o Pai vai conceder-nos o auxílio, né, de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. Terceiro parágrafo, ele diz: ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Né? Assim, o parágrafo talvez mais curto, mas também é um do que mais nos diz, né? Porque o bem que chega até nós conquistamos, né? Mas o mal que também chega até nós, somos nós mesmos que atraímos esse mal. É por isso a importância da nossa sintonia, né? Sempre elevarmos os pensamentos realmente para Deus, para o bem, né? Sempre desejarmos o bem, sempre termos pensamentos positivos de engrandecimento, não só para nós, mas para todos que nos rodeiam, né? E para também repelir o mal que está sempre querendo chegar até nós. Então, o mal só chega até nós se nós atraímos, ou seja, se nós deixamos de pensar no bem, né? O 4 diz: assim, pois, em qualquer requisição, a providência divina, recordemos nossa situação frente a ela, né? Então, ele só nos alerta, né, que qualquer requisição, qualquer pedido que vamos fazer à providência divina, né? Qual é a nossa situação perante ela, né? Como está sendo o nosso procedimento aqui no plano terrestre, né? Porque normalmente nós fazemos o pedido à providência divina, nós com certeza recebemos o amparo, mas como o amparo não vem da forma que nós desejamos ou que nós enxergamos, normalmente nós achamos que nós não estamos recebendo esse amparo, mas nós estamos recebendo sempre da forma para que nós possamos crescer, nós possamos caminhar sempre em direção à elevação. Tá? E o quinto fala que lembremos que a árvore é amparada pelo pomicultor para produzir,
O animal é nutrido pela natureza para retribuir em comparação. O operário na oficina é contratado para servir. O aluno é admitido a fim de crescer em conhecimento, né? Ou seja, o texto ele chama-se favores. Então, aqui, nesse quinto parágrafo, está sendo mostrado, né, a função e o favor que cada um obtém na sua escala, na sua função, junto à natureza, junto ao nosso planeta, né? Acho que o último exemplo, né, ele é o mais significativo, talvez, né? O aluno é admitido no educandário, né, ou seja, o favor, a fim de crescer em conhecimento, né? O crescer em conhecimento seria a retribuição ao favor que ele está recebendo, né? O sexto diz, assim sendo, antes de endereçar requerimento à vida superior, é conciliável, examinemos qual tem sido o nosso concurso, né? Novamente chamando a atenção, né? Nós estamos fazendo um requerimento ou um pedido à espiritualidade superior, mas qual está sendo o nosso concurso em benefício da vida, né? Ou seja, o que nós estamos fazendo da nossa vivência, do nosso caminhar aqui no planeta. Uhum. O sétimo diz, muitos aprendizes da fé recorrem aos amigos espirituais, solicitando-lhes auxílio nessas ou naquelas aquisições materiais, né? Então, novamente, né? Nós fazemos solicitações aos nossos amigos espirituais, aos nossos guias, né? Ou seja, nós sempre estamos fazendo pedidos de ordem material, né? Só que sempre o auxílio está vindo. Quando o auxílio não vem na ordem material, nós normalmente vamos achar que esse auxílio não está chegando. Mas esse auxílio sempre chega da forma de nos ajudar. E essa forma de nos ajudar nem sempre é material, né? Então, no fim desse parágrafo 7º, ele diz: esses irmãos jamais estimularão a preguiça ou a indocilidade, jamais estimularão a teimosia ou a negação. Então, o auxílio sempre vai vir quando nós pedirmos, né? Mas nós temos que prestar atenção que esse auxílio, ele não vai vir na ordem material, ele vai vir no sentido do nosso engrandecimento, né? No 8º, ele diz, suspeitemos de qualquer proteção gratuita aos nossos desejos quando conscientemente estamos convencidos do nosso dever, né? Então, novamente, né? Temos que ficar atentos, né? Sobre o que vem de forma gratuita, o que vem fácil aos nossos desejos, porque por trás desse atendimento que vem fácil para nós, né, deve estar alguma tarefa, alguma lição que vai fazer a nossa renovação e progresso. O 9º parágrafo diz que tão perigoso é invocar favores delituosos entre os homens quanto rogá-los no mundo espiritual, né? Novamente, né, insistindo no pedido, né, na solicitação desses favores, né? É tão perigoso
invocar entre os homens quanto aos espíritos, porque ociosidade e viciação possuem adoradores e o preço dos obséquios imerecidos é compromisso com a sombra, difícil de resgatar. Então, quando nós estamos sempre fazendo os pedidos para que nós possamos ter uma ociosidade, ou seja, uma vida tranquila, né? Materialmente falando, né? Então, olha lá, os obséquios merecidos é sempre compromisso com a sombra difícil de resgatar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? O 10º diz: aceitemos a luta por aprendizado bendito em nosso roteiro de ascensão, né? Quando nós encarnamos, né, vamos novamente bater numa tecla bastante batida, né? Nós escolhemos o roteiro de luta que vamos seguir. Então, nós temos que aceitar esse roteiro por aprendizado bendito à nossa ascensão. E daí, dor, dificuldade, tentação, pobreza, infortúnio, solidão, incompreensão, embaraços e provas, né? É a força, é o ensinamento que nós vamos ter aqui no planeta para nossa vitória futura. E a complementação, né? Convencidos que a lei dá sempre, seja o mofo ao pão inutilmente armazenado, ou a limpidez à fonte que auxilia a todos, né? Então, ele está dizendo, seja aquele sofrimento necessário, né? Ou a felicidade para todos, né? Então, procuremos, em qualquer situação, pelo nosso trabalho e conduta, o limitado bem de hoje vai nos levar ao infinito bem de amanhã, né? Ou seja, se a nossa situação hoje nos parece limitada, né? Nós temos consciência que essa situação vai nos levar ao infinito bem de amanhã. É isso. Obrigado. Nós que agradecemos, Albertinho, muito bem explicadinho, colocado. Eu acho que ficou muito claro aqui, né, gente? Como a gente está comentando, são leis, então vamos tomar cuidado com o que a gente pede. Deus doa sempre, mas espera a nossa parte, né? Que a gente faça a nossa parte com aquilo que Ele nos concede. Então, aqui nessa lição, Emmanuel foi bem claro nessa colocação. Tá bom? Então, muito obrigada, Albertinho. Eu volto lá. Alguém quer fazer algum comentário? Nós temos mais uma leitura que eu volto agora no livrinho chamado... É o que nós estamos estudando agora, né? Que nós estamos lendo agora, o Trilha de Luz. E no Trilha de Luz, no 17, tem uma lição, olha o título, gente, Más Rogativas. Ou seja, fez o pedido mal feito, né? Pediu errado. Então, vamos só ver o que Emmanuel fala dentro desse assunto, e quem vai ler para a gente é a Valéria. Por favor, Valéria. Boa noite a todos. Boa noite. Do livro Trilha de Luz, Más Rogativas. Sim. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o guardardes em vossos deleites. Gastardes. Gastar, né? Gastardes em vossos deleites. Gastardes, isso. Em todas as instituições de vida útil e séria, sobre o mundo, o fornecimento de recursos envolve delegação,
justa de responsabilidade. A administração concede possibilidades com o direito natural de exigir a relação das despesas havidas, analisando sua natureza e finalidade em favor do bem geral. Se entre os homens falíveis palpitam semelhantes preocupações, que não dizer do sistema perfeito da justiça na vida superior? Quantas criaturas se entregam por aí ao ato de rogar irrefletidamente, imploram-se facilidades econômicas, posições de evidência, expressões de poder e autoridade. Aqui suplica-se a cessação das lutas purificadoras, acolá solicita-se providências descabidas, que deslocariam por completo o equilíbrio do bem comum. Segundo a observação de Tiago, muitos pedem e não recebem, porque pedem mal, apenas com o fito de utilizar as concessões para fins egoísticos da personalidade. Tais pedintes, por vezes, abandonam as orações, acusam o céu, desdenham puerilmente o próprio Deus, em razão de não se lhes atender ao propósito criminoso. No entanto, o que acreditam ser ouvido celestial representa a misericórdia do Altíssimo, mandando que semelhantes súplicas sejam anuladas. Os mensageiros divinos praticam a caridade na sua justa significação. Impedem que os pedintes vagabundos sejam criminosos, auxiliando-os a preservar a paz de seu próprio futuro. Emmanuel. Como diz no texto, se entre os homens, na administração dos recursos, tem a distribuição das tarefas a cumprir, onde cada um faz a sua parte, o que dizer, né, do sistema perfeito da justiça divina? Deus, ele nunca deixará de atender um só pedido. Toda rogativa alcançará resposta, segundo o merecimento e daquilo que é necessário. Sempre quando pedimos por auxílio e oportunidade, não podemos esquecer do nosso esforço próprio. Aqui diz, segundo Tiago, muitos não recebem porque pedem mal. Imploram por facilidades econômicas, por bens materiais, autoridade, poder. Alguns pedem por paciência, porém, vai ser-lhe dado situações para você exercer a sua paciência. Quando seus pedidos são atendidos, Deus é soberanamente bom. Quando não, as coisas não acontecem de acordo com o que foi pedido, abandonam as orações, acusam Deus pelas suas dificuldades, como se Deus fosse o culpado por aquilo que está acontecendo. Sim. Porém, nós somos senhores do nosso próprio destino e responsáveis pelas nossas escolhas. Vamos colher aquilo que plantamos, mas não adianta deixar a enxada no canto, enferrujando e esperar colher algo. É isso, Maruíse. Embora pareça que a lição não tenha relação, mas ela, embora o trecho apresentado por Emmanuel seja outro, está relacionado com aquilo que nós estamos estudando dentro dessa parábola. Quando a gente pede mal, né, gente? E claro que a gente quer que as nossas dificuldades se resolvam, que a nossa saúde se restabeleça, que os desentendimentos terminem, que todo mundo se entenda. Claro que a gente gostaria que a nossa vida não fosse tão cheia de tribulações, tão cheia de dificuldades, de frustrações, de aborrecimentos, que tudo desse certo todos os dias. Aliás, conversando às vezes, né, naquelas conversas informais, lá na nossa casinha de oração, parece que isso acontece com todo mundo, e certamente vocês também já passaram por isso. Tem dias que a gente acorda e, no instantinho, a gente faz tudo o que a gente tinha para fazer.
mesmo que isso esteja relacionado só à tarefa da casa. Tudo transcorre na maior naturalidade, na maior tranquilidade. Num instantinho, a gente limpa, a gente pendura a roupa, prepara o almoço, termina de lavar a louça na hora certa, e não tem nenhum contratempo. Tem dias que para fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez no dia anterior, e no dia anterior deu tudo certo, no dia seguinte a gente vai fazer a mesma coisa e a coisa não anda. Não deslancha. Certamente isso já aconteceu com vocês. Acontece com a gente todos os dias. E a gente fica perguntando o que teria acontecido de diferente. Por que está diferente se eu tenho que fazer exatamente as mesmas tarefas? E talvez ali, naqueles pequenos contratempos, é como se Deus estivesse tentando chamar a atenção da gente para alguma coisa que a gente não tenha percebido. Uma liçãozinha que tenha passado batido, ou então falando, olha, você está tão preocupada em deixar tudo em ordem, tudo arrumado, tudo ajeitado, e fazer as coisas do seu jeito na hora certa, mas tem coisa mais importante na vida. Tem coisas que precisam da nossa atenção, como aconteceu com Marta e Maria. Então, nós precisamos, nas lições anteriores, ser bastante cuidadosos naquilo que pedimos a Deus, porque vejam o que ele termina aqui, né, gente? Nessa daqui, olha, mandando que semelhantes súplicas sejam anuladas, os mensageiros divinos praticam a caridade na sua justa significação, ou seja, para que não nos aconteça, para que não nos suceda um mal maior. É que, infelizmente, a gente enxerga as coisas tão só pela vida presente, que dificilmente conseguimos olhar lá longe, mais para frente. Pessoal, nós temos ainda aqui um tempinho, aqui de uns 15 minutos, e eu vou aproveitar que eu estou nessa tela aqui, e vou procurar, vou pegar, porque Kardec analisa essas palavras, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, no capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu pensei que não fosse dar tempo, nós não vamos ler tudo, mas eu quero destacar um trechinho das considerações de Kardec a respeito. Eu vou ficar nessa mesma página em que eu estou, só que eu vou precisar diminuir um pouquinho aqui o zoom. Não se preocupe que depois eu aumento de novo. Vou pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, e no Evangelho segundo o Espiritismo eu vou rapidinho lá no capítulo 25. Aqui, ó, buscai e achareis. Agora eu vou aumentar o zoom de novo, tá bom? Eu deixo sempre em 250%, porque quem acompanha pelo celular pode enxergar melhor. Então, aqui, gente, olha, é esse trechinho. Então, deixa eu voltar aqui, olha. É o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. E Kardec começa citando justamente esse pedacinho que nós estamos analisando. Esse pedacinho que também é narrado no Evangelho de Mateus, mas nós estamos usando o de Lucas, mas o trecho é praticamente idêntico. Depois, Kardec analisa o texto, ele analisa esse texto, e ele diz assim, do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis,
é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. E ele continua. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Mas não é isso que eu quero destacar aqui, gente. Eu vou destacar aqui justamente a última parte, que é essa daqui, olha. Onde ele fala sobre o ponto de vista moral, é bem lá embaixo. Espera um pouquinho. É que a numeração aqui tá diferente daquela do... É essa daqui, ó. É esse ponto que eu quero aqui, ó. Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, depois dá uma lidinha nisso. É o último parágrafo dos comentários de Kardec, gente. Já que é lei, se eu pedir, eu vou obter. Se eu buscar, eu vou encontrar. E se eu bater, a porta vai se abrir. Então, preciso tomar cuidado com aquilo que eu peço, com aquilo que eu busco, com onde eu vou bater. Então, Kardec, fazendo os seus comentários, ele fecha desse jeito as colocações dele. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. E como anjo de Tobias, vos guiarão. O anjo de Tobias se chamava Rafael, e acompanhou Tobias numa viagem a pedido de seu pai. E Tobias só descobriu que aquele homem, aquele ser que o acompanhou ao longo de uma viagem para resolver um problema familiar, era um anjo quando ele chegou ao seu destino. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Qual porta? A porta da espiritualidade superior. A porta dos bons espíritos. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha que lindo, como são lindas essas palavras de Kardec, dentro de tudo aquilo que Emmanuel nos propõe. Ele fala aqui, ele apresenta, gente, do ponto de vista moral. Por que do ponto de vista moral? Porque do ponto de vista material, Deus sabe que nós precisamos de alimentação, de roupa, de trabalho, de dinheiro, de saúde, de amizades, de amigos, de convivência, de momentos de lazer. Deus, materialmente, Deus sabe de tudo o que nós precisamos. Por isso Jesus disse em outra parte: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo de misericórdia. Não é que a gente vai cruzar os braços, porque em trechos anteriores, ou melhor, no comecinho, né, desse capítulo, ele fala que essas palavras de Jesus também se referem ao trabalho que nos compete,
Agora, do ponto de vista moral, é o que a gente mais precisa pedir a Deus. E qual é o melhor momento para pedir? Qualquer momento. Porque uma vez nas nossas reuniões agora da terça-feira, nós lemos lá do Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, o amparo do nosso anjo guardião, dos bons espíritos que nos assistem. Então, tudo que Kardec coloca nesse último parágrafo, logo no princípio desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o que a gente precisa aprender a pedir. Olha, pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Porque nós estamos pedindo recursos de ordem espiritual, forças para resistir ao mal, pedir a assistência dos bons espíritos, e eles jamais se recusarão a nos auxiliar, pedir bons conselhos, gente, e eles não jamais serão recusados. E Kardec ainda insiste, é Kardec falando isso, gente. Batei a nossa porta. É a porta da espiritualidade, do plano espiritual. Claro que isso é num sentido simbólico, né, nas nossas preces, pedindo ajuda aos bons espíritos. Mas os nossos pedidos, as nossas rogativas, devem ser feitas com humildade, porque seria um verdadeiro contrassenso fazer uma prece com vaidade, arrogância, soberba, orgulho, ou então com raiva no nosso coração. Então, é isso que Kardec coloca, fechando, né? Que esse é o sentido dessas palavras de Jesus. Porque muita gente fala assim, mas por que os espíritos não ajudam a humanidade a descobrir a cura para todas as doenças? A descobrir a solução para todos os problemas sociais, né? A descobrir uma fonte inesgotável de energia para não ter que ficar mais abusando da natureza. Por que Deus não faz essas grandes revelações? Porque isso é tarefa do homem, é tarefa da humanidade, buscar por nós mesmos, né, gente? E aliás, gente, esse capítulo 25 é muito bonito, porque depois Kardec coloca observar os pássaros do céu, né, os lírios do campo, as aves do céu, mostrando para a gente a parte que nos compete e aquilo que a espiritualidade jamais nos negará, que é o auxílio espiritual para cumprirmos as nossas tarefas. Algum comentário, gente, a respeito dessa lição, desse capítulo, finalizando um pouquinho mais cedo, mas não tem importância. Eu, assim, acho importante a gente lembrar que Kardec também fala dessa lição nesse capítulo 25, claro que tem bastante coisa, mas não daria tempo para a gente ler tudo. Acho que realmente o parágrafo mais significativo é esse que a gente abordou aqui, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação? Tá bom? Então fica registrado aqui, olha. Olha o que ele coloca aqui, gente. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo, anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Então, esse capítulo 25 é um dos capítulos, assim, muito, muito lindos do Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, se não há nenhum comentário a respeito, gente, eu vou voltar aqui para a nossa página do Skype. Embora ainda faltem 5 minutinhos, mas não tem problema que a gente termine um pouquinho mais cedo, porque assim as leituras puderam ser feitas com mais calma, com mais tranquilidade, e aí sim, na próxima semana, a gente faz o fechamento da parábola com todos os seus componentes e um possível significado espiritual para cada um deles, tá bom? Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma colocação do que foi lido? Então, tá bom, gente. Para fazer a nossa prece final, por favor, Margarete. Esse capítulo, Maruísa, do Evangelho, eu acho que ele é poesia pura. É Com muito, certeza. tem textos muito lindos aí. Né? Tem E sim, lições, tem sim. não só lindos, mas são lições maravilhosas que a gente precisa ler com calma e sentindo, né? Então, vamos Esse lá. capítulo é muito bonito. Obrigada. Então, vamos lá, amigos, irmãos, encarnados e desencarnados, mais alguns minutos de união, de ligação fraterna com o plano espiritual superior, que derrama sobre nós, sobre os nossos lares, sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas incertezas, as nossas inseguranças, essa luz maravilhosa dos ensinamentos de Jesus. A quem nós só temos a agradecer pela grande tarefa de organizar o planeta e de se propor a encarnar entre nós para nos ensinar, para nos pegar nas mãos até hoje e mostrar o caminho que temos a seguir. Nós agradecemos profundamente a toda esta equipe que trabalhou em todo esse processo e ainda trabalha na busca, no incentivo, no encorajamento da nossa evolução. Como somos imperfeitos, eu rogo mais uma vez, não nos poupe das provas, dos testes, das expiações, mas nós rogamos ombros fortes, boa vontade, coragem, fé, crença na tua sabedoria e na sabedoria de Deus que temos junto de nós e no nosso dia a dia as melhores oportunidades de evolução. Fica conosco, Jesus, e derrama sobre estes irmãos, organizadores e responsáveis por este trabalho, as tuas bênçãos. Que não nos falte calma, paciência e perseverança para fazermos boas escolhas e, consequentemente, bons pedidos. Muito obrigado por nunca desistir de nós, Jesus. Muito obrigada, Pai, por esperar por nós, pelo nosso despertamento. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Noite, um bom descanso, uma excelente semana. Um grande abraço a todos e até terça-feira, se Deus quiser. Boa noite a todos.